Você já parou para pensar em como os hackers do bem, os éticos, realmente trabalham para proteger tudo o que a gente faz online? Pensa bem, nossa vida inteira está no digital. Nossas conversas, nosso dinheiro, nossos segredos. E todo santo dia a gente ouve falar de vazamentos de dados gigantescos, de ataques que paralisam hospitais e de fraudes que custam uma fortuna. Nos últimos anos, o cybercrime virou uma das maiores ameaças do mundo. Mas por trás dessas manchetes de arrepiar, existe um exército silencioso lutando do nosso lado. Uma galera de elite, especialistas digitais que trabalham nas sombras para achar as falhas antes que os bandidos achem. Neste vídeo, a gente vai abrir essa caixa preta e revelar os métodos, as ferramentas e as simulações de ataque que os verdadeiros heróis da internet usam para manter você, suas informações e o nosso mundo digital um pouquinho mais seguros. Antes da gente começar o tutorial de hoje, um recado rápido. Se você se preocupa com segurança digital, eu indico o Kaspersky, um dos antivírus mais completos do mercado. Se você é da área de TI ou quer proteger seus dispositivos com eficiência, vale muito a pena. Tem link com desconto exclusivo na descrição, confere lá depois. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aproveita para conferir meus cursos completos no portal jopitsec.com/cursos. São 5 cursos focados em segurança ofensiva, onde eu mostro técnicas reais de hackers éticos para identificar falhas e explorar ambientes vulneráveis. Além disso, tem um curso voltado para automação com Python, tudo mão na massa, 100% hands-on, pensado para quem quer realmente aprender. Os links estão aí na descrição. Agora sim, bora pro conteúdo. Olá e seja muito bem-vindo. Nos filmes o hacker é sempre o mesmo personagem, né? Uma figura de capuz, meio antissocial, num quarto escuro só com a luz das telas verdes, que derruba a energia de uma cidade com alguns toques no teclado. Essa imagem, por mais que seja estilosa no cinema, criou um baita mal entendido sobre quem são essas pessoas e o que elas fazem de verdade. A real é que o universo do hacking é um espectro. Tem os vilões de um lado e do outro, heróis dedicados, conhecidos como hackers de chapéu branco ou hackers éticos. Minha missão hoje é te levar numa viagem para dentro desse mundo fascinante. A gente vai desmistificar de vez o que significa ser um hacker ético, e não vamos ficar só na conversinha, na teoria. Vamos fuçar nas ferramentas e técnicas que formam o arsenal desses profissionais. E o mais legal, para tudo isso ficar bem real e palpável, a gente vai acompanhar juntos uma simulação de um ataque ético passo a passo, do começo ao fim. Você vai sacar como um hacker de chapéu branco pensa, como ele investiga um sistema, acha uma brecha e, o mais importante, como ele ajuda a levantar muros de defesa mais fortes. Então se ajeita aí, porque você está prestes a descobrir os segredos dos guardiões digitais do nosso tempo. Para a gente entender o que é um hacker de chapéu branco, a gente precisa primeiro sacar que a palavra hacker não nasceu com um sentido ruim. Na origem, hacker era só alguém com uma curiosidade sem fim sobre sistemas, uma pessoa que adorava desmontar as coisas para entender como funcionam e, quem sabe, fazer funcionar de um jeito novo. A intenção por trás dessa curiosidade é que define o tipo do hacker. E é aí que entram os chapéus coloridos, uma analogia que veio dos filmes de faroeste antigos, onde os mocinhos usavam chapéus brancos e os bandidos chapéus pretos. O hacker de chapéu preto, Black Hat, é o vilão da nossa história. Ele usa o conhecimento técnico para explorar falhas com más intenções. O objetivo dele é sempre levar vantagem, seja roubando dados de cartão de crédito, informações secretas de empresas, instalando ransomware para pedir resgate em dinheiro, ou simplesmente espalhando o caos por ideologia ou por pura diversão. Eles agem fora da lei e são os criminosos que a gente vê no noticiário. No outro lado, temos o nosso protagonista, o hacker de chapéu branco, White Hat, ou hacker ético. Esse cara é um profissional de cibersegurança que usa exatamente as mesmas técnicas que um Black Hat. A diferença, que é gigantesca, está na permissão e na intenção. Um hacker ético é contratado por uma empresa para tentar invadir os sistemas dela, mas de forma combinada e controlada. O lema dele é: para derrotar um hacker você precisa pensar como um. O objetivo não é roubar ou destruir, mas sim apontar as falhas de segurança, as portas abertas e as janelas quebradas, para que a empresa possa consertar tudo antes que um Black Hat apareça para fazer a festa. Todo o trabalho é feito com um contrato rígido, com limites claros e com o único propósito de fortalecer as defesas. Eles são os testadores, os auditores, os sentinelas digitais.
Entre esses dois extremos tem uma zona cinzenta ocupada pelo hacker de chapéu cinza, Grey Hat. Esse indivíduo anda na corda bamba entre o bem e o mal. Um Grey Hat pode achar uma falha de segurança num sistema sem a permissão do dono. Depois de achar, ele pode procurar a empresa e se oferecer para consertar a falha, cobrando uma taxa por isso. As intenções dele podem não ser 100% maldosas, mas o que ele faz é por definição ilegal porque ele acessou um sistema sem autorização. É uma posição bem ambígua e arriscada. A importância dos White Hats na nossa sociedade é imensa, sério. Pensa num banco gigante que guarda a grana de milhões de pessoas e está prestes a lançar um novo aplicativo. Antes de jogar na loja para todo mundo baixar, ele contrata uma equipe de hackers éticos. Esses profissionais passam semanas tentando quebrar o app de todas as formas. Tentam roubar senhas, desviar dinheiro, acessar dados de outros clientes. Cada falha que eles encontram é um possível desastre financeiro que foi evitado. Cada vulnerabilidade que eles anotam no relatório é uma lição que protege o dinheiro e a privacidade de gente de verdade. Esse é o trampo deles, achar as fraquezas num ambiente seguro para que o mundo real fique mais seguro para todos nós. Eles são uma parte legítima e essencial do ecossistema de cibersegurança. Ok, agora que a gente já entendeu a filosofia do chapéu branco, vamos abrir a maleta de ferramentas dele. Um hacker ético tem um arsenal gigante de técnicas e softwares para simular todo tipo de ataque. Não é um botão mágico, mas sim um processo metódico que mistura inteligência, criatividade e tecnologia. Vamos dar uma olhada em algumas das principais táticas. Técnica 1. Testes de penetração, pentest. O teste de penetração, ou pentest, é talvez a atividade mais famosa de um hacker ético. É literalmente um ataque simulado e autorizado contra um sistema para avaliar a segurança dele. O pentest não é só rodar um programa e esperar um resultado. É um processo com várias fases que imita um invasor de verdade. As etapas costumam ser reconhecimento. É a fase de fofoca, de coletar informações. O hacker tenta aprender o máximo que pode sobre o alvo usando fontes públicas. Ele pode caçar nomes de funcionários no LinkedIn, procurar anúncios de emprego da empresa para ver que tecnologias eles usam, ou usar truques de busca no Google para achar documentos ou páginas de login esquecidas. O objetivo é mapear o terreno do ataque. Varredura. Com as primeiras informações na mão, o hacker começa a cutucar o alvo mais diretamente. Ele usa ferramentas como o IMAP para descobrir que portas estão abertas nos servidores da empresa, que serviços estão rodando ali e quais sistemas operacionais estão em uso. Pensa num ladrão andando em volta de um prédio e testando cada porta e janela para ver se tem alguma destrancada. É a mesma lógica. Exploração. Agora a brincadeira fica séria, é aqui que o ataque acontece. Com base nas brechas que ele achou na varredura, o hacker ético tenta explorar essas falhas para conseguir entrar no sistema. Isso pode ser desde usar um software como o Metasploit, que é uma biblioteca de chaves para vulnerabilidades conhecidas, até criar um ataque do zero. A exploração. Entrar é só o começo. Uma vez lá dentro, o hacker quer ver até onde consegue chegar. Ele tenta virar o chefão do sistema, o administrador, tenta pular para outros computadores na rede e procura por dados importantes. Tudo isso para mostrar o tamanho do estrago que uma invasão de verdade poderia causar. Relatório. Essa é a fase mais importante para o hacker ético. No final do teste, ele não some. Ele monta um relatório super detalhado, explicando cada passo que deu, cada falha que achou e, o principal, dando recomendações claras e práticas de como consertar cada um dos problemas. Os pentests podem ser feitos de 3 jeitos. White Box, quando o hacker recebe o mapa completo do sistema, código, diagramas, tudo. Black Box, quando ele não recebe nada além do nome da empresa, simulando um ataque de fora. E Grey Box, um meio termo onde ele recebe algumas informações, tipo o login de um funcionário comum, para simular uma ameaça de dentro ou um invasor que já passou da primeira barreira. Técnica 2. Engenharia social. Nem todo ataque é técnico. Muitas vezes o elo mais fraco da segurança não é um programa, é uma pessoa. Engenharia social é a arte de manipular a mente, de usar o engano para fazer as pessoas quebrarem regras de segurança ou entregarem informações que não deveriam. Hackers éticos fazem simulações disso para testar se os funcionários de uma empresa estão espertos. Os métodos incluem, phishing, sabe aquele e-mail que parece do seu banco, de uma rede social ou até do TI da sua empresa?
Isso é phishing. O objetivo é te fazer clicar num link perigoso ou digitar sua senha numa página falsa. Phishing, voice phishing. É o phishing por telefone. O golpista pode te ligar, se passar por um gerente de banco ou um técnico e tentar te convencer a revelar senhas ou outras informações. E pretexting. Aqui o golpista cria uma história, um pretexto para te enganar. Por exemplo, o hacker pode se passar por um auditor que precisa de acesso a certos arquivos, criando toda uma narrativa para conseguir o que quer. Técnica 3. Análise de vulnerabilidades em aplicações. Nossa vida depende cada vez mais de aplicativos de celular e sites, então a segurança deles virou um campo de batalha. Hackers éticos são especialistas em achar falhas nesses programas. Duas das mais famosas são injeção de SQL, muitos sites usam bancos de dados SQL para guardar informações. Um ataque de injeção de SQL acontece quando o invasor consegue meter os próprios comandos de banco de dados num campo de texto, como uma busca ou um formulário de login. Imagina que o login pergunta para o banco de dados: a senha do usuário Maria está certa? Um ataque desses pode mudar a pergunta para: a senha do usuário Maria está certa? Ou 1. Como em é sempre verdade, o banco de dados pode simplesmente liberar o acesso, ignorando a senha. E Cross-Site Scripting, XSS. Esse ataque injeta um código malicioso, geralmente JavaScript, numa página que outras pessoas vão ver. Por exemplo, um invasor posta um comentário num blog que tem um script escondido. Quando outros visitantes leem o comentário, o script roda no navegador deles e pode roubar informações e permitir que o invasor se passe por eles no site. Para fazer tudo isso, os hackers éticos usam um sistema operacional especializado como o Kali Linux, que já vem com centenas de ferramentas prontas, como o Nmap para mapear redes, o Wireshark para xeretar o tráfego e o Burp Suite para interceptar e manipular a comunicação entre o seu navegador e um site. Teoria é uma coisa, mas ver a mágica acontecer é outra. Vamos agora simular um pentest do começo ao fim. Vamos imaginar a cena. Nossa cliente é a Varejo Online SA, um e-commerce gigante que está se preparando para a Black Friday. Preocupados com a segurança, eles contratam um hacker ético para fazer um pentest Grey Box. O hacker vai receber o login e a senha de um funcionário júnior do marketing, com acesso bem limitado. Passo 1. O contrato e as regras do jogo. Antes de qualquer coisa, tudo começa com um documento. O contrato define as regras. Ele diz o que pode ser testado, o site Varejo Online, Community.br e seus subdomínios, o que não pode, sistemas de parceiros, o prédio da empresa e o horário dos testes mais pesados, de madrugada, para não atrapalhar os negócios. O documento deixa claro que o objetivo é achar falhas, não parar o site ou roubar dados de clientes de verdade. É esse papel que separa o hacking ético do crime. Passo 2. Reconhecimento. Com o contrato na mão e as credenciais limitadas, nosso hacker começa a fase de investigação. Ele começa de leve usando o Google para pesquisar site Varejo Online com BR. Ele acha manuais antigos em PDF, gente em fóruns falando da tecnologia da plataforma e, o mais interessante, um subdomínio esquecido, blog antigo. Varejo Online, comenta BR Bingo. Agora ele parte para o reconhecimento ativo. Usando o Nmap, ele escaneia o blog antigo. O Nmap revela que o servidor usa uma versão velha de um sistema e que o blog foi feito com uma ferramenta que não tem mais suporte há 3 anos. Esse é o primeiro grande sinal de alerta. Sistema desatualizado é um convite para invasão. Passo 3. Análise e identificação da brecha. O foco total agora é no blog antigo. O hacker entra com as credenciais que recebeu. A interface é simples, permite criar posts e subir uma foto de perfil. Ele começa a pesquisar online por falhas conhecidas para aquela versão específica da ferramenta do blog. Em minutos ele acha o que queria, uma documentação de uma falha de upload de arquivo irrestrito. Traduzindo, o sistema deixa o usuário subir uma imagem, mas o código que confere se o arquivo é mesmo uma imagem é todo bugado. Passo 4. Exploração controlada. É hora de atacar, mas ele não vai mandar um vírus. Em vez disso, ele cria um arquivo inofensivo chamado Web Shell. É um script pequeno que, quando acessado pelo navegador, dá a ele uma linha de comando no servidor. Ele renomeia o script para perfil, JPG, PHP, tentando enganar o sistema. Ele vai na página de perfil do blog e faz o upload do arquivo. O sistema, com sua verificação falha, vê o JPG no nome, pensa que é uma imagem e salva no servidor. Sucesso! Agora o hacker só precisa achar onde o arquivo foi parar. Depois de algumas tentativas, ele acha o caminho e acessa pelo navegador.
blog antigo, varejo online, compbr, uploads, perfil, JPG, PHP. Na tela dele aparece uma caixa de texto preta. Ele tem acesso à linha de comando do servidor do blog, ele está dentro. Passo 5, pós-exploração e escalada. O acesso ao servidor do blog já é grave, mas o estrago real vem do que se pode fazer a partir dali. Nosso hacker começa a explorar a rede interna. Ele descobre que, por uma configuração errada, o servidor do blog, que devia estar isolado, consegue conversar com outros servidores da rede. Ele acha um arquivo de configuração esquecido no servidor que tem, em texto puro, a senha de um banco de dados antigo de testes. Ele testa essa mesma senha em outros sistemas e, bingo de novo, a mesma senha Fracant23 foi reutilizada para o administrador de um banco de dados muito mais importante. Com essa credencial, ele consegue se conectar ao banco de dados principal dos produtos da loja. Ele não olha os dados dos clientes porque isso está fora das regras, mas ele executa um comando simples para provar que tem acesso. Ele cria uma tabela chamada Pentest Sucesso. Ele provou que, a partir de um blog velho e esquecido, era possível chegar ao coração da empresa. Passo 6, o relatório final. Com a prova do acesso em mãos, a parte do ataque acaba. Agora começa o trabalho mais importante do hacker ético. Ele monta um relatório técnico e executivo. O relatório detalha cada passo: a descoberta do subdomínio, a falha do blog, o método de upload, a escalada e a reutilização de senhas. Cada falha é classificada por risco. A do upload é crítica, a da senha reutilizada é alta. E o mais importante, a seção final do relatório tem um plano de ação claro: desligar e apagar imediatamente o subdomínio blog antigo. Criar uma política de sempre atualizar os softwares da empresa. 3. Consertar a validação de upload de arquivos em todas as aplicações. Separar a rede para que servidores públicos não acessem bancos de dados internos. 5. Criar uma política de senhas fortes e proibir que sejam reutilizadas. Ele não apenas quebrou o sistema, ele entregou o manual de como consertá-lo. Agora que você viu o passo a passo de como um profissional acha e ajuda a consertar falhas que poderiam virar um desastre, talvez você esteja se perguntando: tá, mas e eu com isso? A verdade é que os mesmos princípios de estar atento e ser um pouco cético são a chave para proteger sua própria vida digital. Pensar 2 vezes antes de clicar num link, usar senhas fortes e diferentes para cada site e manter seus apps atualizados são reflexos do trabalho que esses profissionais fazem em grande escala. E se você ficou genuinamente fascinado por essa área, se a ideia de resolver quebra-cabeças digitais e se tornar um defensor da segurança te empolgou, saiba que esta é uma das carreiras mais importantes e com mais futuro hoje em dia. O mundo precisa desesperadamente de mais heróis de chapéu branco. Se você quer aprender mais sobre como se proteger de ataques ou como dar os primeiros passos para virar um profissional de cibersegurança, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos guias e análises e clica no link na descrição para conferir um material exclusivo que a gente preparou para você. No fim das contas, o que a gente descobriu hoje é que o hacker de chapéu branco está muito longe do estereótipo do cinema. Ele não é o vilão, mas sim um aliado indispensável, um arquiteto da segurança digital que trabalha de forma metódica, ética e brilhante. Nós desvendamos o papel dele, diferenciando-o dos criminosos e das figuras da zona cinzenta. Exploramos o arsenal de ferramentas e técnicas que eles usam, dos pentests à arte complexa da engenharia social. E com a nossa simulação, vimos na prática como eles transformam uma brecha numa chance de deixar tudo mais forte. O trabalho deles é um lembrete poderoso de que segurança digital não é um produto que você compra e instala, mas sim um processo humano e contínuo de atenção, teste e melhoria. A batalha contra as ameaças online acontece todos os dias, e os hackers éticos estão na linha de frente, garantindo que nossas defesas estejam sempre um passo à frente dos atacantes. Entender o papel deles é o primeiro passo para que todos nós possamos ajudar a construir uma internet mais forte e segura. No nosso próximo vídeo, vamos sair do mundo das empresas e focar em você. Vamos te mostrar 5 passos simples e práticos que você pode aplicar hoje mesmo para blindar suas redes sociais contra invasores e ladrões de identidade. Você não vai querer perder.